Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 31 de julho de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Rejeição e Aceitação. O texto que serve como base para o nosso estudo é Marcos capítulo 6, versos 1 a 6, que diz assim: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo se maravilharam, dizendo: De onde vem a esse essa sabedoria? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais sinais por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós as suas irmãs? E escandalizavam-se dele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua própria terra, entre os seus parentes e sua casa. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. E aí, na sequência, o verso 7, chamou Jesus os 12 e passou a ensiná-los, ou a enviá-los de dois em dois, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que nada levassem pelo caminho, exceto um bordão, nem pão, nem alforge, nem dinheiro, que fossem calçados sandálias e não usassem duas túnicas. E recomendou-lhes, quando entrarem numa casa, permanecei ali até vos retirardes daquele lugar. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos ouvirem, ao sairdes dali, sacudi o pó dos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, eles pregavam ao povo que se arrependessem. Bem, esse texto, na verdade, vai mencionar, é mais um texto. Eu não tenho tempo aqui para poder ler tudo, porque a perícope vai até o versículo 30 do capítulo 6. Então, se você tiver a oportunidade de poder ler depois todo o capítulo, vai valer a pena, ok? Até para você poder entender um pouco daquilo que é a ênfase que está sendo dada por Marcos aqui no contexto do Evangelho. Bem, a primeira parte do texto vai mencionar uma visita que Jesus foi fazer em Nazaré. Seus irmãos ainda estavam por lá, as suas irmãs, e quando ele chega na cidade, uma coisa também improvável parece que vai acontecer. Normalmente uma pessoa que é de uma cidade pequena, quando se torna famosa, as pessoas do local ficam felizes, porque conhecem, sabem quem aquela pessoa é. Mas a mesma coisa não aconteceu com Jesus. Jesus está pregando com grande poder e autoridade, ele expulsa demônios, ele cura pessoas. Agora ele vem até a sua cidade e as pessoas parece que ficam irritadas com ele. Não é esse o Jesus, o filho de José, não é ele o carpinteiro? Não conhecemos a sua mãe, suas irmãs, seus irmãos. E Jesus não pôde fazer muitos sinais no meio deles, a não ser alguns poucos milagres, porque as pessoas não criam nele. E Jesus passa pouco tempo e vai embora. Talvez a grande questão aqui seja exatamente o fato de que boa parte das curas feitas por Jesus foram feitas em Cafarnaum. Talvez as pessoas ficaram enciumadas porque Jesus não permaneceu muito tempo no meio deles. Mas Jesus já tinha tido um outro embate. No capítulo 3 nós encontramos isso lá mesmo em Nazaré com as pessoas. Parece que Nazaré, apesar de ter tido a oportunidade de ver Cristo Jesus crescendo, se desenvolvendo, não aproveitou a oportunidade que tinha. Jesus estava lá no meio deles. Na sequência, aí você encontra uma outra história em formato de sanduíche. Lembra daquilo que a gente mencionou, que é uma característica de Marcos? Então ele começa a contar uma história, depois vem uma outra que serve como se fosse o recheio, e ele termina aquela história. E agora, ao começar esse segundo momento, ele vai mencionar que Jesus chamou os seus discípulos, deu a eles poder e autoridade e os enviou pelas vilas e pelas cidades para poder pregar o evangelho do reino para as pessoas. É alguma coisa realmente extraordinária aquilo que está para acontecer. E Jesus vai trabalhando, ele vai para um lado, os discípulos vão para o outro, e coisas extraordinárias acontecem. Enquanto tudo isso está acontecendo, Marcos começa agora com a história que é o recheio desse sanduíche, que é João Batista. João Batista foi preso por chamar a atenção de Herodes, porque ele estava vivendo maritalmente com a sua cunhada, e agora, por ter chamado a atenção, Herodes vai silenciá-lo colocando na prisão. Herodes não queria matá-lo porque acreditava que ele era um profeta. Entretanto, por uma conspiração que é feita, o Herodes acaba
a Herodias, que é a sua cunhada, está vivendo maritalmente com ele, usa a própria filha Salomé para dançar diante dele, e numa situação ele acaba fazendo uma promessa de que daria até metade do reino se ela pedisse, e ela pede a cabeça de João Batista. João Batista é morto. Seus discípulos pegam agora o seu corpo, enterram, a cabeça é dada à jovem, que a leva à sua mãe, e os discípulos de João vêm contar a Jesus. Você percebe a tristeza de Jesus no meio dessa situação. Jesus não queria que João morresse. Mas uma coisa é fato. Jesus, ele sabia que aquilo era um prenúncio do que muito em breve aconteceria com ele. Sabia que muito em breve ele mesmo morreria. E agora o texto vai terminar no versículo 30, mencionando que os discípulos, eles retornam. Olha o versículo 29. Aliás, versículo 30. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e eles relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Eles estavam felizes com o que tinha acontecido. O que o texto está aqui mencionando é que nessa guerra entre as forças do bem e do mal, o inimigo às vezes parece ganhar algumas batalhas. Ele conseguiu silenciar a voz de João Batista. Mas o que o texto aqui está mencionando é que enquanto ele silenciava a voz de um profeta, o Senhor Jesus levantava 12 apóstolos para continuarem pregando no seu lugar. O inimigo ele tem agido no decorrer da história e parece que às vezes ele tem tido algumas vitórias sobre o reino de Deus. Às vezes a gente olha e diz, como é que Deus não está vendo o que está acontecendo aqui? Como é que ele não está vendo aquilo que está acontecendo lá? E às vezes parece que a história não faz sentido. Nós, às vezes, temos soluções prontas para Deus. Deus devia estar fazendo isso, devia estar fazendo aquilo. Mas Deus, em sua infinita sabedoria, ele olha para as circunstâncias, ele dirige o seu povo. Eu gosto muito de pensar em Apocalipse capítulo 4 e capítulo 5. Quando a igreja de Deus estava sendo perseguida algum tempo mais tarde, João, o último dos apóstolos vivos, estava na ilha de Patmos. Ele tem uma visão, ele vê o céu aberto, e quando ele se dá por conta, o Espírito de Deus o levou e o colocou diante do trono de Deus. E ele viu uma coisa revolucionária. Deus continuava sentado no seu trono. A história da humanidade continua sendo dirigida por Deus, mesmo que às vezes a gente não seja capaz de poder entender. A voz de João foi silenciada. O próprio Cristo mencionou que não houve um outro homem nascido de mulher tão grande quanto João. E Jesus o que estava dizendo é que João estava na sepultura esperando a manhã da ressurreição. A salvação dele estava garantida. A história de João, por mais que possa ter parecido uma história de fracasso, foi uma história de sucesso. Agora, adiante dele, os discípulos se levantavam para continuar pregando o evangelho com poder e autoridade. João conseguiu fazer um grande trabalho na região da Judéia e no país de Israel. Mas os apóstolos chegaram com sua mensagem em todo o Império Romano daquela época. Você consegue compreender? Parece que houve aqui uma perda, e houve uma perda. Mas o Senhor Deus transforma as circunstâncias e levanta pessoas capazes de poder fazer mais do que aquilo que o inimigo foi capaz de conter. É assim que Deus trabalha. É assim que Ele age. Eu hoje talvez esteja falando para alguém que está olhando para algumas perdas que sofreu. Talvez para alguém que está olhando para algumas circunstâncias e dizendo por que Deus não fez alguma coisa para impedir que essa coisa ruim acontecesse. Nunca se esqueça que mesmo que o inimigo pareça ter tido uma vitória, a vitória final e completa será sempre do Senhor Jesus. Eu queria que você abrisse seu coração diante dele agora, enquanto nós oramos por isso. Coloque suas improbabilidades diante de Jesus, coloque suas derrotas diante de Jesus e deixe que Jesus te mostre vitórias ainda maiores que estão à sua frente. Ore comigo. Muito obrigado, Senhor Deus, por tua palavra e pela certeza que temos de que o Senhor cuida de cada um de nós. Não permita que olhemos apenas para os aparentes fracassos, mas pela fé queremos enxergar as vitórias. Coloque nas suas mãos cada um desses amigos e amigas que oram comigo agora, nesse momento. Responde de acordo com a tua vontade, Pai, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amanhã continuaremos o nosso estudo e o tema que analisaremos será um tipo diferente de Messias. Eu estudo a lição e você?